Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, seguimos com a nossa aula de Geografia de quarta-feira, 5/8, com o tema Espaços que se integram. Como já vimos, né, novamente retomamos a interdependência de campo e cidade, né? Acontece por causa das trocas de serviço. O campo produz o alimento, fornece alimento e a matéria-prima, e a cidade industrializa. E ao mesmo tempo tem a interdependência do campo da cidade, porque daí precisa dos produtos industrializados, né? Precisa de serviços médicos, precisa de serviços de comércio da cidade também, certo? Então, de modo geral, a integração acontece e pode ocorrer por diversas vias. E utilizam-se meios de transportes para isso. Então, que meio de transporte? Por exemplo, o leite. O leite, ele é produzido no campo, mas ele não vai chegar até a cidade para ser industrializado sem ter um meio de transporte. No caso, na nossa região, os mais utilizados são caminhões, ok? Mas existem N meios de transporte, tá? Nós temos os transportes rodoviários, ferroviários, marítimos, aéreos e fluviais, tá? Então vamos pensar, ferroviários. O que é ferroviários, professor? Estrada de ferro, são os trens. Rodoviários, caminhões, que é em rodovias, em asfaltos, né? Caminhões, carretas, caminhões menores, né? Tupiques, vans, né? E marítimos. Marítimos são em mares, né? Em oceanos, em grandes oceanos. Então, nós vamos pegar o quê? Navios, né? Aqui, submarinos, né? Aéreos, temos os aviões, os helicópteros, né? E fluviais feitos em rios. Em rios, então, os fluviais pequenas embarcações menores, ok? No Amazonas é mais normal, porque tem muito rio, né? Transporte rodoviário é o meio de transporte mais utilizado no Brasil. O transporte rodoviário tem um custo mais elevado, por essa razão, muitas vezes fazem com que os produtos que consumimos também se tornem mais caros. Então, os transportes rodoviários é o mais comum no Brasil, que são caminhões, carretas, bitrens, né? E ele se torna, pelo custo, né, que tem para transportar, porque quem é dono de um caminhão sabe, é pneu, é o combustível caro, manutenção de carros, de 3, 4 anos tem que trocar, ter um carro melhor, porque se ficar muito velho só dá prejuízo, né? Vai só dar mecânica, oficina. Então ele se torna caro e também faz com que os produtos que a gente consuma, que chegam ao nosso supermercado, de outras regiões do país, né? Da nossa região vai para outros estados também, esses produtos se tornam um pouco mais caros devido ao custo do transporte, tá? No Brasil, encontramos extensas rodovias, como a do Fernão Dias, a Dutra, Castelo Branco, Rio, Bahia e muitas outras. São o nome de algumas principais vias que fazem ligação entre um estado a outros estados, ok? Essas rodovias são mantidas pelo nosso governo, com os impostos que nós pagamos, os impostos que os caminhoneiros pagam, né? Que eles têm que pagar pedágio, e essas rodovias são mantidas pelo nosso governo federal, ok? Ou às vezes estadual também, né? Mas no caso federal, essa daqui. Transporte ferroviário. Em países mais desenvolvidos economicamente, como a Alemanha, a malha ferroviária é muito extensa. No Brasil, o trem circulou entre 1854, quando foi inaugurada a estrada de ferro em Mauá, no Rio de Janeiro. Ainda hoje existem trens para transporte de carga e passageiros, turismo, mas não se compara com o transporte rodoviário, que é bem maior. Então, assim, em alguns estados do Brasil tem, mas não é aquele meio de transporte principal, tá? Aqui, como nós vimos, né, em outros países fora do Brasil, é grande, muito maior as estradas ferroviárias, e é mais econômico, né? E no Brasil não, circula, mas em pequenas quantidades, ok? Como meio de transporte, para turismo também, né? Transporte aéreo é o mais rápido, mais cômodo e também o mais caro de todos. Grande extensão do território brasileiro fez com que esse tipo de transporte se desenvolvesse muito no Brasil, né? Então, o que é aéreo? Aviões, tá? Então, aqui a gente sabe que não é todo mundo que vai ter acesso a esse meio de transporte pelo valor, né? Ele é utilizado por grandes elites. Vamos dizer que pobre dificilmente vai andar de avião, né? Pessoas mais pobres, mais carentes. Transporte marítimo. O Brasil passou
um extenso litoral, né? Então, possui muitos oceanos, né? Apesar disso, a navegação marítima é pouco aproveitada para o comércio externo, tá? Então, quando nós exportamos, nós usamos outros meios de transporte, avião de carga, mas não conseguimos utilizar embarcações como navios, como grandes submarinos, né? Porque a gente não aproveita esse litoral para isso, esse mar, esses oceanos que tem no nosso país, Brasil, certo? Transporte fluvial são poucos, né? Os rios brasileiros navegáveis. A navegação fluvial é feita principalmente nos rios do Amazonas, o Araguaia, São Francisco, Paraguai e Paraná, Rio Paraná. Então, assim, são pequenas embarcações, botes menores, tanto para transporte de pessoas, turismo, quanto alimentação ou carga, né? Mas, assim, são poucos os rios que são navegáveis, então, por isso não tem também grande quantidade, certo? Agora, qual as questões propostas para vocês realizarem? Qual é o transporte mais utilizado no Brasil? É o aéreo? É o transporte marítimo? São os pluviais? São os rodoviários? Os ferroviários? A gente falou bastante sobre isso antes. Relacione os principais problemas encontrados no transporte rodoviário no Brasil. Qual que é o principal problema do transporte rodoviário no Brasil? O que acontece? O transporte, eu falei antes, era um dos meios de transportes mais caros, né? Porque ele tem um custo mais elevado, manutenção do caminhão, né? Pneu, seguro, trocas dos caminhões, porque não pode ficar um caminhão velho. Aí acontece o quê? Aumenta o valor dos produtos que nós compramos no supermercado, né? Porque esse transporte ele é caro. O que o meio de transporte tem a ver com o preço dos produtos? Tudo a ver. Se o meio de transporte for caro, né, automaticamente o valor dos produtos que nós consumimos vai aumentar, tá? Por que as hidrovias são as menos utilizadas no Brasil? Hidrovias, porque a gente não tem rios muito navegáveis, né? Procure saber quais são os países do mundo que têm o maior número de ferrovia e hidrovias. Ferrovia e hidrovias, tá? Os ferroviários, a gente já falou de um país, a Alemanha. Pesquisem e descubram outros, ok? Aqui tem uma cruzadinha para vocês. Meios de transporte que são importantes porque levam as pessoas e mercadorias de um lugar para outro. A gente não pode esquecer que tem pessoas que fazem entregas com bicicleta, com motos, né? Ainda antigamente se tinha o cavalo com a carroça. Algumas pessoas ainda utilizam às vezes o boi, o cavalo na nossa região. É uma realidade ainda, tá?